Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Telescópio neste dia 2 de novembro. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, nesse dia que nós comemoramos aí o feriado, então, o dia de finados, né? Dia dos nossos entes queridos, lembrar um pouquinho da memória deles. E você que acompanha aqui junto com a gente, que está aí na sua casa, tudo, seja muito bem-vindo ao programa. No programa de hoje conversaremos com o Rafael Simonetti e o Milton Cardoso. Eles vão falar um pouquinho sobre a Escola Peixoto Gomide, contar um pouquinho dessa história e também sobre um trabalho muito legal que os alunos do terceiro ano do ensino médio realizaram, que trouxeram um pouquinho da história também dessa escola centenária, dessa escola que está no coração de Itapetininga. Também conversará com a gente a Juliana Sonoda, ela que é médica veterinária aqui da nossa região, vai falar um pouquinho sobre os pets, vai falar também um pouquinho sobre o câncer de mama no cachorro. Você sabia que isso existe? Então fique ligado aqui junto com a gente. Você sabe, o Telescópio é oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito, também da Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso, e da Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Então fique ligado com a gente, participe através das nossas redes sociais, através também do nosso aplicativo que é o TV Itapê. Eu sou o Guto Nunes, o Telescópio está no ar. Telescópio no ar, Telescópio começando. E você que se liga com a gente através das redes sociais da TV, seja muito bem-vindo. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de participar com a gente. Também quem está assistindo pelo televisor, no canal 8 da NET, 8 na Vivo Fibra e também 37 na Fly Connect, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Se lembre sempre que você pode participar do nosso programa. Manda o seu recado através do facebook.com/TV Itapê. Hoje o programa ele foi gravado na tarde de ontem. Então na tarde dessa segunda-feira nós gravamos o programa para essa terça, para que nós pudéssemos ter um programa inédito. No entanto, nós não teremos as participações ao vivo, mas você pode sempre comentar, falar o que você está achando. Não deixe mesmo de expressar a sua opinião através do nosso facebook.com/TV Itapê e também através do WhatsApp da TV, que é o 15 99 100 8654. Da mesma forma, por ser gravado, eu não tenho as atualizações de vacinação aqui da cidade. Mas qualquer novidade, qualquer notícia de Itapetininga, notícias importantes, oficiais, nós publicamos na nossa página. Então não esqueça de curtir e de estar junto com a gente lá também. E iniciando já o programa, tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios um grande amigo aqui, o Milton Cardoso, ele que faz parte aqui do quadro do SESI de Itapetininga, um dos coordenadores lá do teatro. É isso, né, Will? Eu sempre erro na hora de apresentar aqui. Pra mim, você é o dono do SESI aqui de Itapetininga, mas não é, né? Conta pra gente, então, primeiro, o que você faz lá no SESI e também o seu envolvimento com a cultura da cidade, né? Que nós vemos que é sempre muito importante pra você, ver sempre você presente aqui. Ô, Guto, obrigado novamente pelo espaço aqui, o pessoal da TVI. É um prazer estar com vocês sempre, né? No SESI, então, eu sou orientador de artes cênicas, né? Trabalho lá no teatro. E estamos há 14 anos aqui na cidade, uma cidade que me acolheu muito bem. E eu sou apaixonado pela cidade, apaixonado pelas pessoas que vivem aqui, isso é muito bacana. Aprendi demais com muitas pessoas, enfim. Então, essa colaboração é muito bacana, né? A gente vai se envolvendo com as histórias, com as pessoas. E aí a cidade também está prestes a completar 251 anos, né? Então é muito bacana. E também sou professor de arte da Escola Peixoto, que eu me orgulho muito. Essa escola tão bonita, centenária aqui da cidade, e que a gente já vem desenvolvendo vários trabalhos, vários projetos com alunos, enfim. Então é muito bacana participar de tudo isso, né? Muito gostoso, né, Guto? E é possivelmente o grande cartão postal da cidade, né? É a Escola Peixoto Gomide, a escola que deu um olhar diferente, acho que mostrou muito, né? Um olhar diferente que o Estado, o Brasil tinha para Itapetininga no final do século XIX, né? Mais ou menos, né? Sim, ela é a primeira escola para a formação de normalistas, né, do Estado de São Paulo no interior, né? A primeira foi a Caetano de Campos, na Praça da República. Então, em 1894, acho que se não me engano, a presidente do Estado assinou um decreto colocando Itapetininga como a primeira cidade a receber uma escola normal no interior. Isso graças aos esforços do Peixoto Gomide,
né, o que era senador na época, e o nosso Fernando Prestes. Então, o que é bacana é que a cidade se desenvolve, veja bem, né, vamos pensar numa cidade que era pequena naquela época, e tem uma escola magistral, com arquitetura de Ramos de Azevedo, que, para quem não conhece, foi o que projetou o Teatro Municipal de São Paulo, o Mercadão, então é um grande arquiteto daquela época. Ele estudou na Bélgica e veio para o Brasil, enfim, ele traz todos aqueles conceitos neoclássicos, né, que a gente pode ver nas 3 escolas, não só na Peixoto, mas nas outras 2 escolas. E o que é bacana é que a gente vai ter um grande prédio, um lindo prédio, uma cidade, né, no comecinho do século. A Peixoto Gomide, o edifício em si, ele foi finalizado em 1900. Então, assim, desde o decreto passaram-se 6 anos para que a escola fosse inaugurada, enfim. Então, primeiramente, temos aí a Peixoto Gomide e temos o Aderbal. A escola Fernando Prestes vai ser o último prédio a ser construído. Se não me falha a memória, em 1911 ele é finalizado, ou seja, 10 anos. Não, mas foi próximo ainda, então. Eu achei que tinha sido mais tempo, que bem depois, mas não. Demoraram 11 anos, né, até a finalização da terceira obra, né? Então é um conjunto arquitetônico, porque assim, era muito caro. Veja, a Peixoto Gomide, você vai ter mármore importado, as portas são importadas, tudo, né, todo o material é importado, né? Então teve toda uma certa dificuldade para se construir essa escola, que a gente já falou que é magnífica. Então, assim, então as pessoas falam, puxa vida, mas desde o decreto assinado, tudo, quanto tempo isso demorou? Demorou, né, 6 anos para a construção da escola. E a gente também tem nessa época, nessa virada do século XVIII para o XIX, a gente vai ter a cidade vai crescer demais, por causa também da estação Sorocabana, ferroviária, que vai começar ali em 1895, também se não me falha a memória. Então a cidade está naquele alvoroço, né? A cidade realmente vive uma época dourada, podemos chamar assim, porque de 1900 até 1930 a gente vai ter, depois vai ter a faculdade também de odontologia, né? De farmácia, né? E o que acontece? Então é bacana que a gente pode perceber que é uma cidade que está em pleno desenvolvimento. E a Peixoto Gomide, como você disse agora há pouco, faz parte, é o símbolo dessa cidade que nasce, né, no século XX, né, no começo do século XX. Então, que é muito bacana, né, a gente pensar, até hoje, as pessoas visitam, né, conhecem a escola, ficam encantados com a arquitetura da escola. Enfim, então acho que assim, para a gente é um grande orgulho, né, ter uma escola desse porte na nossa cidade. Então acho que é importante a gente sempre dignificar o nome da escola, porque assim, ela pertence ao nosso patrimônio, né? Acho que ela é importantíssima. E isso acho que é fundamental. Acho que porque ela foi considerada a terra das escolas, né? Fomos considerar a terra das escolas por causa, né, dessas 3 magníficas obras aí. Até 1900 e pouquinho não existia esse título ainda de Tapetininga, a terra das escolas. Foi depois disso. Se não me engano, eu posso, talvez, mais na década de 20, 30, acho que ela começa a ganhar esse título. Numa das pesquisas que eu localizei, no comecinho de 1906, 1910, alguns se referiam a ela a colmeia dourada, né? Colmeia dourada porque, claro, né, veja o efeito de um prédio com aquela imponência na cidade, né? Porque ainda não existia prédios, ou seja, as construções eram... né, terras no máximo sobrados, enfim. Então imagina isso como soava. Então, pelas minhas pesquisas, eu localizei que em 1910, 1908, eu não vou precisar, mas alguns referiam-se a colmeia dourada, que é um nome bonito, né? Você pensar assim, e realmente, né? Devia dar um destaque, um charme todo especial, hoje ainda dá, mas imagina naquela época que você tinha casas, né, baixas, né, em relação à escola. E o que é importante a gente pensar é como essa escola participou da Revolução de 30, como muitas pessoas já vieram aqui, pesquisadores, falar sobre a importância dela, né, na Revolução de 30, enfim. E que depois da Revolução de 30 houve uma mudança na construção da Escola Central da Peixoto Gomide, que aí passa a ver aquela parte, em 1936 é construído o Salão Nobre, né, e as 4 salas de baixo. Muitas pessoas falam, puxa vida, mas não existia o Salão Nobre no projeto original? Não existia. Então isso foi acrescentado pós a Revolução de 30, em 36, tá? Foi construído aquele Salão Nobre. E a escola, quer dizer, formou muitos professores, né? Também esse outro orgulho, porque assim, não só daqui da cidade, mas do estado
e também do Mato Grosso, Paraná, enfim, outros estados também, houve essa formação de novos professores. Então, a gente, digamos, o Alberto Isaac, o grande cronista, fala que a gente exportou, né? Realmente a gente exportou professores para o Brasil todo. Então, isso é realmente um motivo de grande orgulho, né? E tivemos grandes mestres, então a gente pode falar de vários ótimos professores que lecionaram lá e também ótimos alunos que passaram pela escola, que continua dignificando Itapetininga, como a gente, por exemplo, falou recentemente do Rossini Tavares, aqui com a Vera Cardim, que era aluna da Peixoto e que se tornou um dos maiores folcloristas do Brasil. Enfim, então uma história carregada de um sentimento bom, de uma cidade que nesse tempo todo, né? Eu falo, aliás, Guto, eu falo que, na verdade, a Escola Peixoto é a artéria principal da cidade, né? Assim, digamos, se você pensar na cidade, é uma artéria principal, porque realmente tudo passou por lá, né? Os alunos, as histórias. Então, se você pegar a história um pouco mais antiga de Itapetininga, você vai ver que tudo acontecia em torno do Lago dos Amores, Peixoto Gomide, Clube Renan Soares, a Matriz, né? Então, tudo aquilo, né, acontecia. É uma cidade extremamente dinâmica, né? Continua sendo, mas assim, ela dialogava muito, né? Tinha um encanto maravilhoso, né? E quando eu vim para Itapetininga, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um jornal, e aí eu me deparei com um texto do Alberto Isaac, do cronista. E não preciso dizer que é um grande mestre, né, do nosso jornalismo, da escrita. Então, assim, me deparei com a escrita do Alberto Isaac. Então, assim, aquilo me apaixonou de instantâneo, né? Então, quer dizer, eu lembro que eu estava me mudando para Itapetininga e o texto do Alberto Isaac me fez encantar-se ainda mais com a cidade. Quando você veio, você não tinha muita noção, foi simplesmente uma missão que te deram e você... Eu fui transferido, na verdade, né? Eu pedi transferência para a cidade, vim aqui conhecer a cidade, e aí, andando pela cidade, tudo, poxa vida, vou comprar um jornal bacana, vamos ler um jornal. E aí, enfim, a gente lê as matérias, claro, tal, mas um texto me chama a atenção, que é do Alberto Isaac. Ele conta uma história, agora não vou lembrar exatamente qual é a crônica dele, que ele conta uma história da cidade de 1950. E aquilo é de um encantamento profundo. Aí eu procurei mais coisas, né, dele, enfim, da história, e aquilo para mim foi um belo cartão de visita, né? E depois eu lembro que passei na Matriz, a arquitetura da Matriz, que é encantadora, enfim. Então aquilo tudo foi me encantando. E quando eu vim para cá, depois eu fui muito bem recebido, todo mundo, então isso me fez me apaixonar por Itapetininga, pela história. Então eu gosto muito de pesquisar sobre coisas, costumes, enfim, tudo que é ligado à cidade. Eu acho que é bacana a gente sempre estar ressaltando para as pessoas o quanto essa cidade é encantadora. Não só a cidade, né? A cidade pensando também como o povo. Então nesse próximo dia 5, é importante dizer, eu gostaria de dizer aqui, parabéns a Itapetininga por ter me acolhido e por ser essa cidade tão gostosa, maravilhosa, com pessoas tão importantes na minha vida, né? Muito bem, muito bem. Também dá aqui as boas-vindas ao Rafael, né? Rafael Simonetti está aqui conversando com a gente. Você é aluno do 3º ano lá da escola de ensino médio aqui, da Escola Estadual Peixoto Gomide aqui em Itapetininga. Primeiro, Rafael, conta um pouquinho de você, né? Desde quando você estuda lá, você está agora terminando já a escola, o que você pensa desse momento que você passou lá junto à Escola Peixoto Gomide? Bom, eu não sou daqui de Itapetininga, né? Eu vim pra cá, eu moro lá em João Pessoa, na Paraíba. Minha mãe é daqui, e daí eu voltei pra cá, depois já com 10 anos, e tô estudando desde o 6º ano do Fundamental 2, ou seja, eu tô desde o comecinho ali da minha vida escolar, eu tô estudando na Peixoto. Eu cresci lá, e muitos funcionários que estão lá me viram crescer também, e desenvolver, e aprender. E é muito, muito importante você estar lá, você crescer, você fazer parte. Tipo, eu vi a escola fazer 125 anos, eu participei de toda a comemoração. E a gente sempre foi ensinado, né, da importância da escola, não só para Itapetininga, mas para o Brasil inteiro. Como que ela foi revolucionária. Então, assim,
é incrível você poder fazer parte. Inclusive, e o ensino lá é maravilhoso. Então, assim, é incrível mesmo. Muito legal. E Milton, antes de nós entrarmos aqui na questão justamente da exposição, tudo para você contar, queria que você comentasse, Milton, porque é algo que me chamou bastante atenção. Nós tivemos uma entrevista aqui com um arquiteto que estava falando sobre a questão da disposição das ruas da cidade, tudo. Ele estava muito a questão da ferrovia, a importância da ferrovia, né? Que era justamente aquele ramal, né? Mas agora você citando a questão do Peixoto, né? Me parece muito que ele foi quase que um portal ali para um novo modelo da cidade, né? Se nós pegarmos da Praça do Peixoto indo para o centro, vamos dizer assim, você pega ali, você vê que são ruas estreitas, são casas, vamos dizer assim, de certa forma, quase sempre sobradinhos, aquelas coisas, mas sempre um modelo muito antigo, ruas pequenas e tal. Você pega do Peixoto para trás, é uma outra maneira, são quadras muito maiores, ruas maiores e tudo. Você vê, de certa forma, que talvez tanto o Peixoto quanto a ferrovia, ela possa, de certa forma, ter desenhado uma nova Itapetininga a partir daquele momento? Com certeza. O que a gente sabe é que, de certa forma, né, vamos falar de uma forma mais simplificada, a cidade acabava ali, né? Então o que acontece, quando a pedra fundamental da cidade, da escola é lançada ali e tudo, o que acontece? A cidade, por exemplo, o cemitério é tirado dali, é colocado onde é o São João Batista hoje, enfim, há toda uma mudança. O cemitério era ali no onde fórum? É o fórum, ali, né? No fórum. Então o que acontece? Há uma transferência, né, do cemitério, enfim, o que acontece assim, a cidade ela começa a ser construída atrás da Peixoto, ou seja, ela começa a acontecer uma nova cidade ali, uma nova geografia. Então sim, a Escola Peixoto ela vai mudar, né, essa nova geografia da cidade, essa nova dinâmica que a cidade vai propor. Então a gente realmente vai ver uma cidade diferenciada com relação às ruas estreitas que estão ali no centro, na Campos Sales, Silva Jardim, essas coisas. Então realmente ela muda a uma nova Itapetininga a partir da Peixoto Gomide. O que eu estava conversando com o Canarinho, para quem não sabe, é um estudioso aí do futebol, né, itapetiningano, tudo. Ele diz inclusive que aquele pátio que existe ali no Jardim Aurora, né, seria talvez ali na Peixoto, mas como havia Peixoto, então onde existe ali o pavilhão de vagões ali tudo, Sim. Eles talvez fosse ali perto onde há Peixoto hoje, mas com a construção da Peixoto, o pavilhão lá de trens, das máquinas, foi para Vila Nova Aurora. Então o que acontece? Jardim... Tem a Vila Aurora, mas acho que é mais para frente ali. Um pouquinho ali, né? Isso, enfim, onde é o depósito. Então quer dizer, a gente percebe que realmente houve uma mudança significativa com a instalação da estação e da escola, sim, com certeza. Muito bem. E falando agora um pouquinho desse projeto, né? Foi um projeto desenvolvido pelos alunos, com a sua orientação, Milton, ou não? Como que foi? Sim, foi com minha orientação. Então a gente propôs aos alunos do terceiro ano que pensassem numa amostra fotográfica. E aí, a partir daí, eles tinham que pensar, aí o Rafael explica depois um pouquinho melhor para a gente, de como, o que nós gostaríamos de falar. Porque é importante também da arte a gente pensar assim, o que a gente quer falar, para quem a gente quer falar e por que a gente quer falar. Então a gente tem que sempre pensar nessa dinâmica no ensino da arte, né? O que a gente quer falar, como a gente quer falar e por que a gente quer falar. E aí também tem a outra pergunta que a gente fez a eles, onde eles querem falar isso. Então o que acontece foi isso. Cada sala, cada turma desenvolveu um tema. A turma do Rafael desenvolveu a questão da violência contra a mulher. Violência contra a mulher, o terceiro A sobre a questão do assédio. E o que acontece? Eles desenvolveram as fotos, foram desenvolvendo esse trabalho. Enfim, isso resultou e a gente precisava criar um diálogo com a cidade. Na hora de construir esse diálogo, a gente pensou, discutiu com eles toparam de colocar uma televisão na feira de quinta-feira, que acontece às quintas. E os alunos fariam uma performance sobre esse trabalho, né? O projeto chama Não Engula Isso, né? E que tenta criar diálogos entre a escola, os alunos, com a cidade, né? Que eu vejo muito importante, Guto, a gente pensar como a gente pode criar diálogos. Esses meninos
meninos e meninas do Peixoto, da qual eu dou aula, tenho o prazer de dar aula a eles, são meninos muito inteligentes, extremamente bem articulados e que têm muita ansiedade de discutir problemas relativos à idade deles, à geração deles e também problemas que eles veem na cidade. E são pessoas, o Rafael, um dos casos, que pesquisou demais sobre esse trabalho, né? E aí a gente vai ter a poesia da Vitória, a poesia do Gabriel, a edição de vídeo foi feita pelo João Casimiro, enfim. Então, esses alunos se articularam muito bem, criando um diálogo possível com a cidade, das questões que eles sentem, né, percebem no seu dia a dia, no seu entorno, e tentar criar soluções. Acho que aí o Rafael, Guto, é o melhor especialista nosso sobre esse assunto. Muito bem, vamos começar então perguntando, Rafael, da onde vocês tiraram essa ideia, então? Como que vocês acolheram essa provocação do professor e propuseram então de fazer dessa forma? Então, a gente queria chamar a atenção para assuntos que não fossem discutidos diariamente ou com tanta facilidade na nossa sociedade. Então, a gente está em vista, a gente está vendo uma pandemia, no momento a gente vai ficar muito em casa. E a violência doméstica teve um aumento enorme, um aumento exponencial muito grande conforme a pandemia foi passando. E daí, quando a gente presencia muito isso, vivencia, ouve falar, mas não discute, a gente quis o quê? Vamos chamar atenção, vamos fazer alguma coisa que consiga levantar um diálogo em cima disso, em cima da violência contra a mulher e contra o assédio também. Daí então veio o trabalho do professor Milton e ele começou a pesquisar mais sobre cada assunto, sobre pesquisas, levantamentos foram feitos durante a pandemia, feito pelo Instituto da Maria da Penha, sobre o Instituto Datafolha, que realizaram levantamentos durante a pandemia e viram que esses números realmente cresceram muito. Só entre jovens, né, entre meninas de 16 a 24 anos, ela tem uma tendência maior a sofrer agressões, violência, assédio. Esse número ele tá relacionado a gente, diretamente a gente. Então, acho que esse foi o maior ponto, foi isso. É algo que atinge a gente, algo que a gente vivencia, presencia, e acho que é algo que a gente poderia o quê? Fazer com que levantasse uma conversa em cima disso. Muito bem. E quando vocês pensaram nisso, vocês pensaram mais no sentido de conscientização do agressor para não fazer ou da vítima para denunciar? Como que foi esse olhar de vocês? O nosso olhar principal foi ali em falar com mulheres, principalmente com mulheres, e da maneira segura delas denunciarem os agressores. Mostrar que existem meios meios seguros e que a lei está ali para defender ela. Que por vários motivos, né? Que as mulheres não denunciam. O principal é por medo de represária do agressor. Então a gente queria mostrar o que? A violência a gente sabe que acontece, mas a gente sabe, temos um meio dela parar. Temos um meio de você denunciar, de você ficar segura, não só você, mas também sua família, seus dependentes, né? Que é muito comum ter mulheres que tenham filhos, sobrinhos, tios, que estão ali juntos e que acabam sofrendo junto. E não denunciam por conta de pensar mais no seu filho, no seu dependente. Então existe maneira segura, assim, de você denunciar, de você sobreviver, porque elas são sobreviventes. Então, existem essas maneiras e foi isso que a gente quis mostrar na feira e com todo o trabalho. E daí também esbarra às vezes numa falta de conhecimento, às vezes a pessoa acha que não, é normal, sempre foi assim, com a minha mãe era assim, com a minha avó era assim, então isso não tem problema. Aconteceu também isso? Acontece muito, aconteceu e a gente sabe disso, tanto que assim, em 2015, a Lei Maria da Penha houveram algumas modificações. Até 2015, só poderia denunciar um crime de agressão contra a mulher a vítima. Em 2015 em diante, depois dessa modificação na lei, qualquer pessoa pode denunciar. Ou seja, isso só prova o quê? Que em briga de marido e mulher, se mete a colher sim. Então a gente não pode ficar lá. Acho que o principal do ponto é mostrar que lá na minha época, meu pai já batia na minha mãe, por isso que eu bato no meu filho, por isso que meu filho vai bater na mulher. Não é mais assim. O tempo mudou e o principal é mostrar que se a pessoa ainda está parada naquele tempo, ela tem que mudar. Hoje a gente tem um acesso muito grande a informações, a gente sabe que esse acesso ainda ele é muito falho, então a gente quis mostrar para o máximo de pessoas possível que
maneiras, né, dela pegar e parar com a agressão. Muito bem. E quais foram os meios, né, que vocês escolheram para passar essas informações, para trazer para as pessoas essa vivência, né, de que é possível, de que é necessário, de que existem meios dela comunicar tudo isso e cessar essa agressão? Durante nossa performance na praça, nós fizemos um X vermelho bem grande no chão. Esse X vermelho representa uma maneira, né, da mulher pedir ajuda. É normal ela fazendo com batom, né? Não precisa ser necessariamente vermelho, mas é um batom que você faz na sua mão, um X. Isso é uma maneira que a gente demonstrou lá para todas as pessoas na feira de pedir socorro. Também existem outras maneiras, aquela maneira de fazer a mão aqui assim, fecha o polegar e fecha o aqui, ó, tá vendo? Uhum. Essa é uma outra maneira de denunciar algum tipo de violência, agressão, ou mostrar que você não está numa situação... Esse sinal sendo feito para forças policiais? Forças policiais também, ele pode ser usado e provavelmente os policiais vão entender. A gente também mostrou lá os discos de denúncia, né? Temos o 180, que é um de denúncia especificamente para violência contra a mulher, para agressão contra a mulher. Uhum. Tem o Disque 100 também e a própria 190 da Polícia Militar, que vai também te auxiliar. Nós também contamos, né, auxiliamos as mulheres em caso de violência, encontrar a delegacia da mulher, que já é uma delegacia também específica para isso, e que vai dar todo o acesso ao modo de proteção contra o agressor. Muito bem. Milton, diante desse trabalho, diante de tudo isso, né, como que você viu e o que você achou dessa iniciativa deles? É espetacular. Eu acredito que você, enquanto professor, a troca sempre faz você crescer. Uhum. Né? Então, eu entendo sempre que o professor é aquele que doa um pouco daquele que ele sabe e compartilha com o aluno o que ele também já sabe. Então, a gente cresce junto. Então, esse trabalho com os terceiros me fez ver muitas potencialidades, que até algumas coisas que eu desconhecia, o Rafael me explicou em outro momento também sobre algumas questões. Então, assim, e outros alunos, isso foi muito bom porque eu acho que o compartilhamento, eu acho que a palavra certa, quando você compartilha com alguém aquilo que você sabe com o que o outro sabe, há um crescimento. Uhum. Então, acontece. Então, o trabalho deles, por exemplo, quando a gente levantou uma questão sobre o assédio, né, Rafael, que foi com a outra sala, por exemplo, alguns alunos colocaram, professor, mas também às vezes também a gente recebe alguns assédios ruins, por exemplo, que acontece assim, homem não chora. Uhum. Isso é uma forma que abala muito um aluno, né? Porque homem não pode chorar, né? Onde está escrito isso? Então, por exemplo, são questões que a gente foi levantando várias questões e isso com certeza me faz sentir muito feliz de ter participado com eles desse trabalho, né? Muito orgulhoso, porque na quinta-feira pessoas, né, Rafael, pararam eles nas ruas, conversaram um pouquinho com eles. Uhum. E foi um momento muito legal, porque eles dialogaram, né? Pudemos encontrar várias possibilidades de diálogos. Então, isso que o Rafael disse foi muito importante, de tentar alertar as pessoas, de falar para as pessoas. Então, isso acho que é algo que não se paga, né? Acho que é uma coisa que te gratifica enquanto ser humano. Muito bem. Nós temos um vídeo aqui, que foi produzido pelos próprios alunos, né? Isso. Sobre esse tema, e nós vamos trazer aqui para você que está acompanhando o Telescópio junto com a gente. Acompanhe só. Para início de conversa, precisamos ressaltar que mais de 50% da população sofre com os assédios em suas rotinas. Infelizmente, em muitos casos, são acobertados e chamados de frescura, ou botando a culpa na própria vítima, até mesmo dizendo que ela tem a culpa de usar tais roupas. Assédio não é frescura, e muito menos culpa da vítima. Temos que ensinar nossos filhos desde o berço a respeitar as pessoas que convivem em uma sociedade. Depois de me prometer tanto, me amar tanto, me querer tanto e dizer tanto, você me tirou muito, me assediou muito, me afastou muito e me torturou muito. Depois você fez eu me sentir culpada. Culpada por minhas roupas, culpada por minhas músicas, culpada por meus livros, culpada por minhas opiniões, culpada por meus erros, culpada por meus sentimentos. E a pior parte foi quando você viu sim, sim, sim no meu não, não, não.
deles, eles montando esse X, né? Então, eles estavam montando. Essa cesta são os pirulitos, né, Rafael? Com frases dos próprios alunos sobre a questão, são poemas dizendo sobre a violência. Aí a gente vai ver a televisão, os alunos com as luvas ali, não engula isso, a entrega de pirulitos, então essa questão de tentar um diálogo efetivo com as pessoas. Então muitas pessoas pararam para conversar com eles, né? Dialogar, conversando. Acho que foi muito bacana esse encontro entre gerações que a gente vê aqui também. Enfim. E na TV ele passava o quê? A TV passava um vídeo que a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, né? Ó, tá vendo aqui? Tá passando um pouquinho dessa performance deles. Mas na TV apareceu aquela foto que é a aluna Beatriz, né? E na verdade uma foto do Gabriel, né? Que também tirou essa foto, Não Engula Isso, que é o nome do projeto. Tá vendo ali? A gente consegue ver um pouquinho desse trabalho deles, que a gente já vê logo em seguida, que é uma edição do João Casimiro também, que cria esse diálogo. Muito legal. Eram quantos na equipe? Essa turma? No total, envolvendo tanto o pessoal da sala, que não pôde sair todo mundo, mas tinha algo em torno de 30 a 40 alunos, mas que estavam lá fora na feira durante todo o projeto, nós estávamos em 8. Muito bem. Aqui nós vamos ver um pouquinho das fotos, né? Que Isso, essas fotos estavam sendo exibidas nessa televisão. Então a gente vai ver vários alunos da sala, né? Com o X, falando um pouquinho sobre isso. O trabalho de terceiro grau também fala um pouco do assédio. Né? Com vergonha, e aí a gente claro. vai ver vários alunos também participando desse trabalho. E aí tinha a música com a música que estava no fundo. Isso, a gente colocou a música chama 180, ela foi produzida pelo Alok e alguns outros cantores e pessoal e DJs, né? Essa música conta uma relação de violência contra a mulher mesmo e novamente reforça a importância de denunciar esses agressores e essas pessoas que às vezes também veem e não fazem nada, são coniventes com isso. Muito legal. Acho que é um trabalho mesmo que muito necessário nesses dias de hoje. Infelizmente esse tema da violência da mulher ele cresceu ainda mais. Nós tivemos aqui várias entrevistas que demonstravam justamente isso, né? Que infelizmente com o aumento da permanência das pessoas na casa, com a pandemia, isso acabou se agravando. Em vez de ser um momento mesmo de apoio mútuo, de estar ali, acabou sendo um momento de mais ainda problemas dentro das casas, né? Mas que com essas medidas tudo se mostra tudo isso, né? E por que o nome? Eu queria perguntar para você, Rafael, Não Engula Isso, né? Porque você vê que talvez, infelizmente, ainda é uma prática comum as pessoas deixarem isso passar, fazer de conta que nada aconteceu. Exatamente, a gente colocou esse nome, o Não Engula Isso, porque isso foi um nome pra concentrar as mulheres, né? Fala assim, ó, não dá mais. Não deixe que essas situações continuem acontecendo com você, na sua família. Não engula isso. Não deixe que o agressor continue sendo glorificado enquanto você continue sendo só a vítima, só rebaixada ali. Então acho que o principal é colocar esse tema, um tema que chamasse atenção. E daí se não engula isso, fica assim, mas não engula o quê? E daí a gente vai lá e conversava, não engula, não deixe que o agressor saia na melhor. Muito bem. Eu vou trazer aqui um pouquinho dos nomes, então, dos alunos que participaram lá, até para nós podermos aqui, porque o Rafael está aqui como um representante, né? Todos esses alunos, o professor Milton está aqui como o orientador desse trabalho, mas é importante trazer aqui e deixar mesmo os parabéns para todos os alunos, a Beatriz de Medeiros, ao João Henrique, que editou as fotos, né? Isso. Ao Gabriel Moraes, a Laiane Razejas, Luana Santos, Vitória Araújo, Vitória Letícia, Rafael Andrade e o Nelson. É isso, né? Esses são, então, os alunos que participaram, então, desse trabalho, que conseguiram levar esse momento muito especial, esse momento, vamos dizer assim, dessa performance ali junto à nossa Feira Livre, esse local tão, de certa forma, tradicional de Itapetininga, né? Que recebe mesmo essa mensagem, que essa mensagem chega a cada vez mais pessoas também através aqui das imagens da TV Itapê. Milton, Rafael, muito obrigado pela participação. Rafael, primeiro, agradecer muito vocês. Se você deixar mais algum recado pessoal, fica aberta a câmera do telescópio. Bom, o que eu deixo vocês se vocês virem qualquer situação de
de violência, denuncie. Diz que o 180 não deixa essas situações que permaneçam, que passam, tá bom? Quando a boca cala, o corpo sente. Muito bem. E, Milton, muito obrigado pela participação com a gente. Conte sempre com o Telescópio. E se quiser deixar mais algum recado, fica aberto aqui ao meu Telescópio. Olha, eu que agradeço sempre esse espaço gostoso que é participar na TVI. Obrigado, Guto, pelo convite. E, enfim, também agradecer também aos outros alunos também que não participaram com as fotos, tudo. Dizer meu muito obrigado por poder compartilhar com vocês esse momento de descoberta, de trabalho. Também aos meus amigos professores, né, que também ajudaram, os coordenadores, a direção. Então, muito obrigado a todos eles, tá bom? Tá certo, muito obrigado pela participação. E você que está acompanhando com a gente aqui, fique agora com o recado dos nossos apoiadores. Refrigeração Juliana Agri. Venda e manutenção de ar-condicionado, refrigeração industrial, ordenhadeiras, refrigeradores de leite, câmaras frias e balcões refrigerados em um só lugar. O maior estoque de peças de reposição de toda a nossa região. Juliana Agri, Itapetininga. A WFNet tem a melhor cobertura de internet fibra ótica para Itapetininga, com vantagens imperdíveis e o plano ideal para você ficar conectado. Acesse agora nossas redes sociais. Internet fibra ótica é com a WFNet. Desde 1993, a Orocento Prime está em Itapetininga oferecendo o melhor em tratamentos odontológicos e estéticos. Ao longo desses anos, evoluímos e unimos a melhor tecnologia, os melhores profissionais e o melhor atendimento para proporcionar o que é mais importante: qualidade de vida. Hoje, contamos com profissionais especialistas em todas as áreas da odontologia e estética. Somos a maior clínica da região, com amplo estacionamento e acesso rápido pelas principais vias da cidade. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Prime, cuidando do seu sorriso. E você que está acompanhando com a gente aqui o Telescópio de hoje, viu então o recado dos nossos apoiadores. Lembrando que o programa de hoje ele foi gravado na tarde de ontem, porque daqui a pouquinho tem sessão da Câmara aqui para você. Na verdade hoje não tem, né, porque é feriado então de Dia de Finados, mas nós estamos aqui juntos trazendo um programa inédito para você. Você que está acompanhando, nós continuamos então com a nossa segunda entrevista. Nós vamos conversar com a doutora Juliana Sonoda, ela que é médica veterinária aqui em Itapetininga, e ela sempre nos ajuda, sempre traz muita informação legal aqui pra gente. Agora vai falar de um tema que é um tema bastante delicado, né, que é o câncer de mama em cachorros. Doutora Juliana, boa tarde, bem-vinda ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem sim. Seja bem-vinda ao nosso programa e vamos lá, né, doutora? Primeiro, falar um pouquinho a respeito, vamos dizer assim, dessa questão que é o câncer de mama nos animais, né? Principalmente no cachorro. Nós tivemos agora o Outubro Rosa, que falou sobre o câncer de mama nas mulheres, é o segundo maior número de câncer que se tem nas mulheres e o principal causa de morte por câncer na mulher é o câncer de mama. Agora, nos animais, como que é? É algo tão recorrente, tão grave também quando se dá nas mulheres? Então, na verdade é o seguinte, né? O tumor de mama a gente chama de tumor mamário, né? Eles têm várias causas. Mas uma das maiores causas a gente fala que é a hormonal, né? Muitas vezes a gente pensa o quê? Todos os dados que eu vou colocar aqui eu tirei do Conselho Federal de Medicina Veterinária, tá? Principalmente as estatísticas. 45% das fêmeas caninas podem ter o tumor mamário. Nossa. Vão ter o tumor mamário. Uhum. Você acredita nisso? Nossa, não, olha só. É algo muito recorrente mesmo. É muita coisa, né? Só que as pessoas, na verdade, tem muitas pessoas que não têm acesso a essa informação. Uhum. Porque como a causa dele, a maior parte dele, é causado de forma hormonal, entendeu? Então, muitas delas não fazem, por exemplo, a prevenção. Né? Na mulher existe um alerta, ó, outubro rosa.
Para que foi criado o Outubro Rosa? Para a pessoa se alertar. Peraí, vamos fazer uma palpação, vamos ver como é que está a situação. Todo ano vai-se no ginecologista, né? Porque pode dar tanto em homem, mas também pode dar em mulher, mas também pode dar no homem também. Sim, sim. Uhum. Então, e nos cachorros também pode acontecer em menor grau. Mas a maior parte deles é nas fêmeas caninas. Então, como que a gente tem que prestar atenção? Como a gente pode pensar através da prevenção, né? Aí uma das coisas que às vezes as pessoas não param e não pensam, que todo mundo bate em cima, né? Todo mundo que vem fala, é em relação à castração. Sim. Uhum. Então, ele é muito, muito antes prevenido. Poxa, já estou prevenindo. Fazendo o quê? A castração. Aí, para algumas pessoas, a gente pode falar da castração precoce, né? No caso, antes do primeiro cio. Praticamente, você deixa 1%. Quase zero A incidência a de tumor mamário. Quase que zera, né? Vamos falar, quase que zera a incidência de tumor mamário. Entendeu? E aí, cada cio que vai passando, vai aumentando a probabilidade de ter o tumor, né? Tumor mamário. Entende? Olha só, então é muito importante trazer essa informação para o pessoal, né? Porque às vezes as pessoas não se atentam a isso e só vão perceber a hora que já está grande, a hora que já está dando sintomas bastante dolorosos, bastante tristes para o animal, né? Mas para o pessoal ficar atento que muitas vezes a castração ela não é simplesmente uma comodidade pro dono ou uma segurança, Certo, não, é uma segurança para o animal, é saúde para o animal, né? Sim, é uma saúde para o animal. Então, assim, pelo que eu estava estudando e pelo que a gente vê na prática, né? Quanto mais consciente for a pessoa que adota ou tem um pet, e ela sabe dessa informação, ela não vai fazer só a castração porque ela não quer filhote. Mas sim pensando também a diminuição da incidência de tumor mamário. Porque os tumores mamários, eles podem ser tanto benignos quanto malignos. Pode ser os dois. Mas como que você vai saber, não é? Não tem como. Sim, sim. Então, é sempre melhor você pensar na prevenção do que depois que já se instalou. E a causa Entendeu? dele Então, é quase sempre essa questão hormonal mesmo? Ela é o fator Então, na determinante? verdade, tem várias causas, né? Uma delas seria sobrecarga, por exemplo, hormonal por causa de um cio. Porque existe uma mudança, na verdade, celular. Por isso que acontece o câncer, né? Teve uma mudança no tecido mamário. E aí ele virou um câncer. Entendeu? Então, pode ser por causa de sobrepeso, obesidade. Nossa, né? Como, né? O sobrepeso, obesidade. Isso tem a ver, na verdade, com a produção de hormônio. Entendeu? Então, tem várias causas. E outra coisa, assim, né, Guto, assim, para as pessoas que são... hoje a prática é menor, tá? Mas antes as pessoas pensavam muito em eu não quero ter filhote, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aplicação de vacina. As pessoas chamavam isso de vacina. Ia nas casas, por exemplo, agropecuária, ou nessas casas que vendem medicamento, e aplicavam o anticoncepcional para que as fêmeas, né, tanto de gata quanto das cachorrinhas, né, não tivessem cria. E isso aumentava, assim, muito, muito, muito a incidência de tumor mamário. Nossa, não... E aí, assim, hoje diminuiu bastante, né, por causa da conscientização. Mas ainda muita gente não liga. Você acredita que não liga? Nossa, não... Que coisa que às vezes parece muito longe, né, da realidade das pessoas, mas acontece em muitos lares ainda, infelizmente. E, doutora Juliana, falando um pouquinho a respeito, nós estamos falando aqui principalmente de cães, mas gatos também são acometidos? Gatos também são acometidos. Normalmente 30% das gatinhas podem ter, só que em maior grau ser benigno. Mas pode acontecer de ser maligno também. Entendeu? Pode ser. Na verdade, não descarta. Só que assim, as pessoas aplicavam mais o hormônio nas fêmeas de gata, entendeu? Do que nas cachorrinhas. Porque os gatos ficam procriando toda hora. Então, o que eles faziam? Fazia aplicação de hormônio para que ela não tivesse filhote. Entendeu? Então, os dois podem ter.
Outra coisa que eu não comentei aqui, que também pode, aquelas cachorrinhas ou as gatas que têm a pseudociese, que é a falsa gestação ou gestação psicológica. Já ouviu falar, Guto? Já teve uma cachorra na casa do meu pai que teve. Uhum. Então, normalmente acontece uma disfunção hormonal e a chance dela ter um tumor de mama é muito maior. Então, nessas cachorrinhas ou nas gatinhas, a gente faz também a indicação de fazer a castração. Só que a gente tem que lembrar, Guto, que a cada cio que é passado, maior a incidência. Entendeu? Então, às vezes, a gente pode até levar. A cachorrinha pode castrar com 7 anos? Pode. 10 anos? Pode. Pode. Só que isso não impede que ela tenha que fazer o acompanhamento. As pessoas esquecem de fazer o acompanhamento. E no veterinário não é só para tomar as vacinas obrigatórias que a gente fala. Né? Porque não se fala tanto na medicina humana, não fala tanto. Faça a autopalpação, não fala assim? Então, mas nos nossos pets, a gente também pode fazer a palpação. Por que não? E assim, é a melhor forma, porque muito se fala, às vezes, do câncer ele ser um pouco silencioso, né? Principalmente nos estágios iniciais. Que se não for feita a palpação, se for esperar, às vezes, começar a ter outros sinais, outros sintomas, já fica um quadro um pouco mais grave. Isso acontece também com os animais, ou seja, se não tiver um olhar mais especial, mais atento ali, você pode muitas vezes só descobrir quando já tiver um caso bem grave. Então, o que acontece muito, né? Se você, por exemplo, se você fizer a castração no primeiro, você já vai ficar mais tranquilo, tá? Você foi passando. O que nós vamos perceber? Primeiro sinal, você vai ver tipo um carocinho. Não tem como você saber adiantado, entendeu? Você vai ver um carocinho. Minha cachorrinha não é castrada, então eu posso achar um carocinho. O que mais que pode acontecer? Pode ser que saia algum tipo de secreção na mama. Né? Às vezes pode sair uma secreção meio amarronzada, meio escura. Às vezes tem um cheiro muito ruim. Outra coisa a mais, dolorido. Mal você pega na mama, tá doendo. Então, esse é um outro tipo, né? Dor localizada, né? Às vezes até muda de coloração. Entendeu? Se pegar de início, você vai conseguir perceber pequenos carocinhos. Agora, tem pessoas que às vezes não ligam, daí vai crescendo, sabe? Eu não sei se você já viu, mas assim, tem alguns casos que chega a ser tão grande que quando você olha, você fala, o que eu vou fazer? Assim, até para o veterinário, você olha e fala assim, nossa, entendeu? Por quê? Porque o próprio dono ou pai de pet, ou o que seja, ele não está prestando atenção naquilo que está acontecendo. Então, será que é falta de atenção? Será que é falta do quê? Entendeu? Por isso que a auto, você vai fazendo, auto não, né? Não seria auto, né? A auto seria na gente, entendeu? Você fazer uma palpação minuciosa nas mamas ajudaria muito. Entendeu? E quando você leva para o médico veterinário, ele vai fazer essa palpação e vai olhar todos os detalhes, entendeu? Tem alguns cânceres de mama que eles são muito agressivos, ele cresce muito rápido, pega a região de linfonodo aqui, ó, debaixo da axila, pega na região inguinal. Esses normalmente são muito rápidos de se alastrar e dar metástase. E daí não tem muito o que você fazer, né, Ego? Olha só, não, que triste. Não. E como que é o tratamento, né? Mais ou menos parecido com o tratamento nos seres humanos, ou seja, uma cirurgia para retirada e depois fazer um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, ou não? É diferente? Então, se for um caso assim, primeira coisa que normalmente a gente faz uma punção aspirativa. A gente vai lá, aspira para ver que tipo de célula. Ou, em alguns casos, é feita a retirada mesmo, localizada. Aí muito vai de como que está a extensão desse tumor. Está aderido, se não está aderido, como é que está a coloração, será que já pegou linfonodo? Tá? Aí, assim, como as cachorrinhas têm muitas mamas, tem 10, viu? 10. Nossa, viu, Guto? bastante. Tem que olhar todas. Todas, tem que olhar todas. E aí, o que acontece? Muito vai do olhar clínico do médico veterinário que vai fazer a extensão da retirada dessa mama. Aí, às vezes, tirou, benigno, tá tudo bem. Aí pode ser feito um raio-x de tórax,
entendeu? Para ver se não tem metástase, para ver se não espalhou. Pode ser feito um ultrassom abdominal para ver se não tem nada dentro do abdômen. Entendeu? Em casos malignos que a gente está vendo que está acontecendo alguma coisa já, o que você já vai fazer? Maligno. Você vai fazer quimioterapia. A mesma coisa que é feito nos seres humanos. Entendeu? Então, tudo depende do tipo de tumor que está cometendo, entendeu? Alguns, eles espalham até para a coluna. Alguns vai em pulmão, alguns vai em coluna. Vai. De tanto que é agressivo, né? Às vezes, nossa, você olha e você fala, nossa. Então, por isso que a gente tem que bater em cima da prevenção. Não, é muito importante mesmo bater em cima da prevenção. Acho que é um tema que continua, né? Nós tivemos o Outubro Rosa, mas eu sei que existe o Outubro Rosa PET, mas que ele se prolonga agora até o fim do ano, porque é uma conscientização que talvez ainda as pessoas não tenham tão em mente, né? Que é necessário ter esse cuidado, ficar atento, fazer uma palpação, sentir uma coisa diferente, leva o veterinário, ou mesmo nas próprias consultas, né? Ou acho que os veterinários já têm essa prática, doutora, ou seja, qualquer consulta já se faz pelo menos uma palpação ali para ver? É que de prática a gente já tem costume de ir passando a mão no pet, né? Às vezes a pessoa acha que a gente só tá fazendo um carinho. Às vezes eu vou tá fazendo um carinho, o veterinário é carinhoso. Às vezes que tá fazendo a palpação. Entendeu? Tá pegando debaixo da mama para ver se sente alguma coisa. Entendeu? A gente pega no todo. Às vezes a gente pode pegar qualquer tipo de tumor, ou nódulo, cisto, às vezes só de passar a mão. Então, quem é pai de pet, mãe de pet, tem, na verdade, a gente sempre tá passando a mão no nosso pet, você vai sentir alguma coisa diferente. E assim, outra coisa é a recorrência de levar no veterinário, né? A importância de você levar no veterinário para que ele faça o diagnóstico, para que ele olhe com um olhar clínico. Porque não existe mais aquele negócio... olha assim, uma coisa que, assim, como eu já sou formada faz tempo, eu já escutei muito assim, fica de olho, porque se crescer, aí tira. Eu já escutei isso. Eu falo, mas como assim se crescer, tira? Aí não fala quanto que cresce. Então, já vi aqueles tumores de mama gigantesco. E alguns deles chegam a ulcerar. Imagine a dor, a inflamação, às vezes a infecção. Então, não tem essa de, espera crescer. Não é espera crescer. Viu que tá normal, tem que tirar. Não é para então, tá sempre ali. eu bati muito em cima disso. Exato. Exato. Então, tá vendo a importância? Imagine se a gente faz a retirada precoce. Você fez toda a prevenção. O veterinário viu quantas mamas eram necessárias ser retiradas. Retirou? Poxa, quanto tempo você pode prolongar a vida do seu pet? Olha só, é muito importante. E você citou aqui algo que às vezes as pessoas não sabem, né? Quando nós tivemos um mastologista aqui falando, ele falou que existe incidência baixa, mas existe sim em homens. No caso dos animais, existe a incidência nos machos também? É importante também ficar atento? Então, nos machos também, mas em menor, né? Porque o que mais provoca o estrógeno é a progesterona. Não que os machos não tenham estrógeno, principalmente, né? E aí, o que acontece? Pode ser que ele tenha uma carga um pouco maior? Pode ser. E aí, por uma disfunção, aconteceu mudança de célula, pode acontecer isso. Entendeu? Mas em muito menor grau, assim. Se eu falar para você, eu acho que nossa, quantos mil casos, assim. Se eu falar para você, acho que eu vi né? Assim, de muitos milhares de casos que eu já atendi. É muito difícil. Mas pode acontecer. E também, assim, nós sabemos que, você já citou pra gente, né, que a questão principal é a questão hormonal, então, aquelas que se utilizavam antigamente, as vacinas, né, tudo é algo que se deve evitar, ou seja, essas alterações bruscas hormonais não são orientadas através de um veterinário, tem que ser sempre tolhido tudo isso, né, e a castração é um dos grandes caminhos. Conta um pouquinho a respeito da castração agora pra gente, principalmente a castração das fêmeas, né. Hoje é uma tecnologia, vamos dizer assim, que evoluiu bastante. É um procedimento muito menos invasivo hoje, né, doutora? Sim, na verdade, assim, né? Tudo depende da técnica, é muito mais seguro também por causa do tipo de anestesia. Pode ser, assim, até em relação à castração, Guto, se a gente for ver bem, existem castrações que às vezes as pessoas falam assim, mas é muito caro.
né, fazer uma castração. Você consegue, mesmo de clínicas populares, ou mesmo a prefeitura, ou mesmo, né, campanhas de multirão, até, tipo, de centros cirúrgicos, eu falo de uma clínica veterinária, de um hospital veterinário, então tem de todos os tipos de castração, tá? Assim, normalmente os cortes, eles são muito pequenos, né, é feita a sedação, anestesia, né, geral, né, no caso, e é feita a retirada do ovário, tente retirar os ovários, viu, Guto? É outra coisa que às vezes a pessoa, nem sei que tipo de castração que é feita, retirada dos ovários, o pet normalmente vai de manhã à tarde, até a tarde vai embora, tá liberado, entendeu? Então, é muito tranquilo, viu? É uma cirurgia eletiva, puxa, o pet tá bem, não é uma cirurgia emergencial, né? Entendeu? Não é só além das crias indesejáveis, porque todo mundo pensa que castração é só cria indesejável, e não tem nada a ver, né? Não é só. Quer dizer, desculpe, não é só. Tem a ver com a saúde do pet, né? E daí, você citou aqui pra gente, mas e aqueles que gostariam de ter uma cria do animal, eles podem ter uma cria, depois fazer essa castração, ou ela sempre tem que ocorrer antes do primeiro cio, como você citou? Não, na verdade, assim, não existe uma relação de quanto cio, ou depois que ela teve uma cria, se isso vai aumentar ou não. Tá? Não existe uma relação se isso vai aumentar a incidência ou não. Tá, o sonho da pessoa é que o pet dela tenha um monte de bebê. Aí ela vai ter os bebezinhos, beleza. Depois disso, eu não quero mais. Eu não quero mais que ela tenha cio. Então, o que é feito? É feita a cirurgia, o procedimento da castração, só que depois tem que continuar fazendo avaliação. Mas aí, quando vai uma consulta, que seja a cada 6 meses, que seja a cada 1 ano, vai se fazendo esse acompanhamento. Entendeu, Guto? Até outra coisa que eu não falei aqui, não existe uma raça também específica. Em determinadas raças pode ser que aumente a incidência. Entendeu? Depois de uma certa idade, pode aumentar a incidência. Você pega depois dos 7 anos, pode aumentar a incidência? Pode aumentar a incidência. Entendeu? Mas raça específica, não. Não. Teve cria por causa disso? Não, também não tem relação. Tá certo, então. Gostaria de agradecer muito, doutora Juliana, pela participação com a gente. Esses são sempre temas muito importantes de trazer para a nossa audiência aqui. Se quiser deixar algum recado para o pessoal, fica aberta aqui no Telescópio e traz também para a gente aqui, quem quiser te acompanhar. Eu sei que você atua bastante nas redes sociais também. Se quiser deixar para o pessoal aqui as suas redes sociais para que eles possam entender um pouco mais, ver um pouco mais de todas essas dicas que você dá, fica aberta aqui no Telescópio. Tá, eu queria agradecer muito o pessoal, muito mesmo, gente. Eu acho que se vocês entenderem um pouquinho, né, pensem em relação à castração e em fazer, na verdade, a prevenção disso, tá? Quem não me segue nas redes sociais, eu tô no TikTok como Ju Sonoda, no Instagram também tô como Juliana Sonoda, ou na Morpet BR, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, pode falar com a gente, tá bom? Obrigadão, viu, Guto? Deus abençoe você muito. Tá ótimo, amém. Eu que agradeço por toda a sua participação aqui com a gente. Você que está acompanhando o Telescópio nessa terça-feira de hoje, nós temos um recado especial para você do nosso querido edifício Catedral. Muito bem, você que está acompanhando com a gente aqui, nós temos também um recado e uma novidade da Unimed Sul Paulista para você. Dor, febre, tudo ficou mal? Use o PA Digital. O PA Digital é o pronto atendimento médico da Unimed sem sair de casa. Acesse estaçãounimed.com.br, agende uma consulta e resolva suas queixas de forma rápida e segura, evitando filas e aglomerações. Serviço disponível 24 horas por dia. PA Digital, opção inovadora para seus atendimentos de urgência. Unimed Sul Paulista. Cuidar de você. Esse é o plano.
E lembrando que você pode, neste feriado de finados, nesse dia 2 de novembro, fazer o seu almoço delicioso lá no restaurante Vila Rosa. Eles sempre estão com os pratos deliciosos lá, os pratos principais e acompanhamentos, sempre com muito carinho e também com muita qualidade. Então você pode pedir através do delivery ou também comparecer ao salão lá do Vila Rosa, que fica na Quintino Bocaiúva 929, aqui no centro de Itapetininga. E você que acompanhou com a gente, eu agradeço muito. O programa de hoje ele foi gravado na tarde de ontem, por isso não conseguimos aqui acompanhar os seus comentários ao vivo, mas amanhã tem mais Telescópio, amanhã ao meio-dia ao vivo eu espero você. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau. Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano.